Está começando mais um episódio no nosso Empreenda Beauty. Esse podcast que foi criado para inspirar você que ainda não está na área da estética e tem esse desejo. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Bem-vinda, Késia. Obrigada. Meu nome é Késia, né? E hoje eu faço parte da equipe da Paula Fernandes, que era um sonho para mim. E foi, assim, algo de Deus mesmo, sabe? A sua presença na minha vida. Que bom. A Késia, ela tem quase um ano, né, de leste, que ela tirou a sua formação inicial comigo. E, Késia, eu queria que você contasse um pouquinho, porque foi algo totalmente novo. Você trabalhava em padaria, né, na restauração, aqui em Portugal. A Késia, que também é brasileira. E você teve que enfrentar desafios para poder conciliar família, filhos e trabalho para poder tirar a formação. Então, conta um pouquinho sobre esse início para nós. Esse sonho começou porque você sempre foi muito ativa nas redes sociais. E isso me chamava muita atenção. Mas não era ali o suficiente para mim. E eu comecei a conhecer mais pessoas da cidade e as pessoas sempre falavam da Paula Fernandes. E aquilo me surgiu assim, eu tenho que conhecer essa mulher, né? Porque quando falavam de você, falavam de empoderamento, que você levantava mulheres. Então isso ficou na minha cabeça, tem que ser a Paula Fernandes. E como nós somos brasileiros, ou até mesmo outros estrangeiros, quando chegam aqui em Portugal, a gente tem que trabalhar, a maioria das vezes, na restauração mesmo. Só temos a restauração. E antes de ter o documento, eu trabalhava mesmo em padarias, restaurantes e assim. E eu comecei a trabalhar numa padaria que é aqui do lado da Paula Fernandes. E eu estava até pensando nisso ontem, é muito engraçado como que Deus faz as coisas. Aonde eu jogava o lixo da padaria é aqui em frente ao estúdio. E todos os dias que eu vinha jogar o lixo, eu olhava aqui pra cima. Acredita? Eu arrepio de falar. Eu olhava e falava, eu me vejo ali, eu me vi aqui. E esse é o primeiro passo, exatamente. Se ver, né? E foi um sonho que Deus colocou no meu coração. E eu comecei a juntar o dinheiro, né? Perguntei à Paula o valor direitinho. Tinha mais barato na cidade? Tinha. Muito mais. Só que aquilo não me despertava interesse, não me chamava atenção, porque eu não via resultados. E tinha que ser com a Paula, independente, e é o que eu falo, não é sobre o preço, é sobre o valor do que você entrega, do que você acompanha. E aquilo me despertou muito interesse. Na época, eu podia ter optado em fazer o mais barato, não é? Que é o que estava na minha condição. Mas eu falei, não, tem que ser ela. E toda vez que eu estava ali no lixo, eu olhava para cá e eu falava, eu ainda vou conseguir. Procurei ela, fiz a primeira formação e não foi ali que deu tudo certo não, né, Paula? Não. Que depois vem as dificuldades. O que eu costumo dizer é que a formação iniciante, os 2 primeiros dias que vocês têm aqui comigo, é só o primeiro passo da nossa caminhada junto. Nossa caminhada ainda vai ser muito mais longa, por isso que eu tenho o pós, né, que é justamente para vocês não se sentirem sozinha e conseguirem continuar, porque até gravei um conteúdo esses dias e eu disse, o começo não é fácil, é muito difícil. E se você não tiver um suporte, né, Késia, não consegue caminhar, desiste no meio do caminho. Eu pensava em desistir por várias vezes, não foram uma ou duas, foram muitas vezes. E a Paula, o que me chama muita atenção nela é que ela é super atenciosa. Independente da rotina dela ser super agitada, porque ela é muito agitada e agora aqui do lado dela, eu fico assim, gente, como que essa mulher consegue? Porque são muitas funções e ela consegue liderar todas com muita... Como que eu falo? Você fala leveza? Com muita leveza e com muito... Ela é muito perfeccionista, sabe? Em tudo que ela faz, ela entrega mesmo. Você entrega de verdade. E eu vejo a atenção dela com cada aluna, cada cuidado. Ela sempre, às vezes, está ali, precisa mandar mensagem para fulana. Então, assim, ela é muito atenciosa, sabe? E essa atenção dela é o que nos impulsiona. Porque muitas vezes eu estava ali parada e ela, Késia, como que tá? Tem modelo? Se eu não tinha modelo, ela divulgava para mim, ela mandava cliente do estúdio dela para mim. É porque é muito fácil eu dizer que sou formadora, é muito fácil eu dizer
que quero segurar na sua mão e te ajudar, e na hora do vamos ver, isso não acontecer. Que é a questão do que você falou dos resultados, né? Eu costumo dizer que se eu tô tendo resultados, por que não a minha aluna também não ter? Porque se você tem resultados, eu também vou ter mais resultados ainda, porque mais pessoas vão vir por você. E se o meu propósito é mudar vidas, a gente tem que esquecer um pouco de querer aprender, reter o conhecimento, não passar o conhecimento de verdade, né? E para a aluna não chegar onde você tá. Claro que eu já estou passos à frente, e se eu não deixar de estudar, de buscar conhecimento, que é algo que a gente não pode deixar, eu acredito que em qualquer profissão a gente tem que estar sempre em movimento, eu sempre vou estar mais à frente. E hoje em dia o meu foco não é ter mais clientes. O meu foco é ter mais alunos para que mais vidas sejam transformadas. Porque eu entendi qual é o meu propósito nessa terra, né? Então, é isso que nos faz ver os resultados, querer fazer mais, porque a gente sente, o que você sente hoje foi o que eu senti também lá atrás. É por isso que toda vez que você me chama para gravar algum vídeo, mesmo que eu esteja às vezes com vergonha, assim, eu falo, não, eu tenho que ir, porque através do meu testemunho, eu sei que isso vai encorajar muitas outras meninas, porque para mim não foi fácil. Não é. Não foi, porque eu tinha um bebê, o Sebastião hoje ele tem 2 anos, mas ele ainda era recém-nascido, e eu tenho uma filha também, na época ela tinha 5 aninhos, então com 2 bebês, né, praticamente, estrangeira, trabalhava em restauração, trabalhava 8 horas por dia em pé, era muito... Eu chegava em casa exausta, eu não tinha força mais. E ainda assim, eu ia fazer minhas modelos, não tinha modelo, eu ia fazer nas bonecas. Então, deu certo pra mim. Verdade, ela pegava as bonecas da filha dela. E fazia... Ela, vou pegar a boneca da minha filha aqui, e colava, né, as pestanas na boneca, né? Então, quando a gente quer... E eu falo, se deu certo pra mim, dá certo pra qualquer outra pessoa. Porque eu achava que era impossível. Eu nunca tinha pegado numa pinça. E hoje, cada dia, ainda, né, tenho os meus obstáculos e tudo, mas cada dia fica mais leve, fica mais fácil, porque a Paula, ela tá sempre atualizando também a gente de tudo. Ela tem um grupo das Lashes no WhatsApp. A Paula, ela não tem medo de entregar nada, tá? Ela entrega os materiais, aonde você consegue mais em conta, a cola que tá melhor pro verão, a cola que tá melhor pro inverno, tudo, ela não tem medo de passar nada. E eu te admiro muito por isso. Porque ela passa assim, sem medo, porque ela quer que você brilhe de verdade. Porque aquilo que eu disse, quem não transborda não prospera. Exatamente. E por isso e aí, às vezes, a gente fica correndo tanto atrás do dinheiro, e o dinheiro, a gente tem que chegar a um ponto e entender que o dinheiro só vai ser consequência. Exatamente. Né? E que prosperidade não é só sobre o dinheiro. E acaba que tudo se torna tão leve, e ver pessoas felizes. E eu, desde muito, muito, muito nova, eu até estava comentando com a minha mãe, que ela chegou do Brasil, e aí minha mãe estava falando, gente, não tem como, isso é da Paula, porque tinha uma aluna dentro do carro com a gente, e aí a minha mãe pegou e falou pra ela, mas isso é da Paula. Quando eu era ainda adolescente, criança, eu tinha uns 15, 16 anos, eu tinha uma amiga que ela catava lixo na rua. E ela tinha aqueles carrinhos, aqui em Portugal vocês não vão saber, mas é aqueles carros de catador de lixo, e ela era pequena, ela era baixinha, tanto que na escola as pessoas achavam que a gente era irmãs gêmeas. E ela também era baixinha como eu, e ela catava lixo na rua, porque ela tinha uma irmã e a mãe, e elas eram sozinhas. E ela, quando chegava na rua da minha casa, não aguentava. Eu tinha que ir com ela. E, assim, eu não tinha vergonha nenhuma, aquilo não me incomodava, eu me sentia bem, né? Então, assim, isso é de mim. Então, esse foi o propósito que Deus me entregou. Hoje eu faço esse papel com muito mais excelência, né? Porque não tem como... eu tampava muito sol com a peneira, né? A gente, às vezes, eu falo que te fazer o curso mais barato não quer dizer que você vai conseguir caminhar. A questão não é eu abaixar o meu valor para que mais pessoas venham fazer, e sim que as pessoas que vierem, eu conseguir caminhar com elas e que elas tenham essa transformação. Então, assim, a minha mãe estava me lembrando, né? Nossa, a Paula andava com a menina que catava lixo na rua. E hoje, né, até hoje a gente se conversa. Sempre quando eu tô conversando com ela, e hoje ela tá muito bem na vida, também já veio pra Europa só pra passear de férias, e eu fico vendo, poxa, que legal.
né? E é sobre isso, será sempre sobre isso. Eu estava conversando com uma amiga minha, inclusive, para vocês entenderem um pouco. Não é só sobre as pestanas, eu falo sempre sobre isso. Depois da formação, é nítido a minha evolução, não só como profissional, mas como mulher. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que ela já me conhece há muito tempo. E ela tá assim, Kézia, como que você tá mudada? O seu brilho tá diferente. Porque eu aprendi a me amar, sabe? Depois da formação, eu me enxerguei como mulher. Eu me sinto útil. Mas você tirou a palavra da minha boca. Sabe? A gente se sente muito mais útil. Porque, assim, fazer as pestanas é o mínimo. A mulher, a gente se transforma mesmo. Se transforma. Gente. E quando você termina ali de fazer uma pestana e a pessoa se olha no espelho, você vê a gratidão da pessoa, sabe? A pessoa realizada, se sente feliz. Ainda mais mulheres chegam a olhares tão tristes, sabe? E saem assim, sorrindo mesmo. A gente faz o olhar sorrir. É então, como transformador. a Fernanda Ayub falou no Infinity, né? Cara, você tem ideia que a mulher acorda todos os dias mais bonita? Tipo assim, o que tem de mais importante na gente é o acordar, né? É acordar, né? Saber que tem vida, né? Mais um dia. E ainda assim, linda, né? Você olhar no espelho, se sentir bem, se sentir linda. Então, assim, não é só colar fiozinhos, nunca será sobre isso. Não. E é justamente isso, Kézia. O brilho que eu não tinha, que eu conquistei nas pestanas, eu quero... A gente tem sempre essa sede que mais pessoas também... E eu sinto que você também tá nesse caminho, porque tem sempre... A Karen, né, que é uma aluna minha que recentemente também entrou nessa caminhada, ela veio porque ela viu o meu brilho, viu o seu brilho. E é isso, eu acredito muito que mulheres precisam ser empreendedoras e CEO, e esse será sempre o meu papel. E o passo principal, se eu pudesse dar um conselho para todas, é seja constante. É o que você me ensinou a ser. Não deu certo hoje, continua amanhã, insiste, porque para mim deu errado muitas vezes e ninguém sabe disso. Mas Exato. você sabia. Então, assim, deu errado muitas vezes. A gente posta o nosso dia a dia ali, muitas vezes eu tenho até que aprender a postar os perrengues para as pessoas entenderem que tem também os perrengues, tem dias ruins também, a vida não é mil maravilhas. Deu muito errado. É por isso que eu e a Lohane, né? Ela tá por trás das câmeras hoje, mas vocês já conheceram ela. A Lohane falou, não, nós temos que criar o backstage, né? Porque acontece tanta coisa por trás, né? Porque parece tão simples. E pra gente estar aqui hoje, teve muito backstage de constância da gente manter. Não, tá ruim, mas bora lá, né? Até a fala, a minha dicção. Hoje, a Paula fala muito bem pro vídeo. Gente, se vocês forem ver vídeo meu que eu comecei há muito tempo atrás, sozinha, e assim, claro que com a Lohane as coisas melhorou, fluiu muito mais, né? Porque ela também tem esse olhar bem mais clínico. Mas eu tive que começar. E quando eu comecei lá atrás, algo que me marcou muito, por eu ter essa constância, foi quando eu ouvi, eu acho que do Pablo Marçal, sobre a constância. Ele falou, o segredo não é cada dia você querer fazer uma coisa. O segredo é você permanecer todos os dias naquilo que você acredita. Então, assim, parece impossível, mas se você acredita que um dia vai dar certo, quando eu comecei nas pestanas, tipo, eu gostava, mas meu resultado era horrível. Tipo, eu me sentia bem, tanto que é uma das perguntas que eu sempre faço para meus alunos. Vocês estão se sentindo bem fazendo as pestanas? Porque se vocês estão se sentindo bem, esse é o segredo. Agora, não parar mais. Agora, se você não tá gostando, esquece, vai fazer aquilo que você gosta. Porque realmente você tem que gostar. Então, quando eu ouvi do Pablo Marçal, tipo, permanece naquilo que você acredita. E aí eu comecei a olhar para outros profissionais, tipo o Thiago Brunet. Ele fala a mesma coisa de 10 anos atrás. Só tá mais lapidado, mas permaneceu naquilo que ele acreditava. E uma hora o retorno vem, as coisas chegam. Só que a gente precisa ter essa constância, né? Ai, Paulo, todos os dias... Gente, a gente vai cair. Vai cair, mas no outro dia a gente tem que levantar. E esse é o grande segredo. E uma coisa que eu acho muito interessante, porque agora eu tenho o privilégio de atender do lado da Paula Fernandes. E todas que eu vejo, as clientes, ela sempre fala que a cliente veio com ela quando ela começou e a maioria, não queriam ser atendidas por ela. Ela teve que ter constância e hoje elas não aceitam ser atendidas por outra pessoa se não for a Paula. Eu não tenho vergonha da minha história. Eu costumo dizer, gente, que tipo assim,
Cara, eu não tenho vergonha e também não me arrependo de nada que eu fiz nessa vida. Eu tenho isso muito forte comigo, não me arrependo. Mas eu tenho muito gravado o meu início, porque tipo, foi extremamente difícil. Parece muito fácil, gente, mas não é nada fácil o começo. Eu acredito, não é só falando da minha profissão, mas qualquer profissão é difícil quando a gente começa o início. A gente tem que ter muita firmeza ali para não desistir, porque é difícil mesmo. Só que eu gosto de lembrar e trazer isso para minhas alunas. Então, agora que a Kézia está no meu espaço, eu gosto de mostrar isso. E me motiva na tanto. real. Ó, essa cliente aqui não gostava de fazer comigo, não. Né? Ela olhava no espelho. Esses dias estava aqui uma cliente, a Carolina, que ela já está comigo já há 5 anos. Mas a primeira vez que ela fez comigo, ela olhou no espelho e disse, isso não tá bem, não. Um lado tá mais diferente do que o outro. E aí falou, né? Na época eu tinha uma patroa, eu já fui CLT também. E ela pegou e falou, ó, na próxima eu não quero com a Paula. E isso, a gente às vezes leva muito pro pessoal e fica chateada, querer fechar a cara pro cliente. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. É que eu sempre falo pras minhas alunas e principalmente aqui pra minha equipe. São essas pessoas mais difíceis, mais exigentes, que vão nos tornar nossas amigas, porque elas vão falar na cara, na real pra gente. E a gente vai saber aonde a gente realmente precisa melhorar. Exatamente. E esse é o segredo da coisa. Então, todas essas clientes difíceis, eu não virei a cara pra elas. Eu falei, não, eu vou estudar, eu vou melhorar. Eu tinha uma vontade que elas voltassem pra mim, pra que eu pudesse voltar a mostrar o meu resultado hoje. E é o que mais me acontece. Pessoas que hoje veem o meu resultado, falam, é a Paula Fernandes. Não é mérito meu, a Kézia até aqui dizendo a Paula, mas assim, é mérito de Deus, né? Porque foi Ele que me honrou, porque eu fui a improvável. Deus é que tinha uma história linda pra mim, porque eu sempre fui a improvável. Então foi Deus que me honrou, foi Ele que tinha essa história linda pra mim, porque assim, pelas minhas forças eu não estaria, né, onde eu estou hoje. Então assim, é sobre isso, Kézia, é que vocês cresçam, prosperem também, sim, né? E que isso que eu faço com vocês, de transbordar na vida de vocês, que vocês também transbordem na vida de outras pessoas, para que mais mulheres se tornem CEO, né, empresárias empoderadas, porque esse também é o intuito do nosso podcast, que você que está aí do outro lado também sinta esse empoderamento e vá em busca daquilo que você deseja. E fica aqui o meu muito obrigada, Kézia. Eu que agradeço pela oportunidade e que todas as meninas, né, que estiverem assistindo se sintam tocadas também. Exatamente. Porque é o que você sempre me pediu. A única coisa que eu te peço é que você transborde aquilo que eu transbordo em você, não é? Você pode ficar tranquila, que eu vou sempre passar para as pessoas. E é o conselho que eu dou para todo mundo. Você tem que conhecer a Paula, você tem que conviver com a Paula, porque não é só sobre pestanas. Não é sobre pestanas e quem transborda, prospera. Exatamente. Um grande beijo. Tchau.